Boa tarde. Então, diante de algumas perguntas que eu recebi em relação a tanto a quantas pessoas que estão montando, estão iniciando um negócio, quanto algumas empresas têm tido dificuldade depois desse período de crise a ter um controle em relação a tabelar, né, os valores de produtos e serviços. Eu resolvi colocar três pontos importantes, muito importantes para qualquer empresa. É uma base, assim, estrutural de administração de gestão financeira. Então, assim, o primeiro ponto, no caso, é sobre o markup, né? O markup, ele, no caso, ele é o cálculo do custo da produção e distribuição de determinado bem e serviço. Então, Isabelle, como é que eu calculo esse markup? Você, no caso, vai ter que verificar todo tipo de custo que é gerado desde a compra dos teus produtos ou de investimento para determinado serviço até a entrega ao teu cliente final. E esses custos, eles têm de ser colocados minimamente. Desde aquela questão do delivery que eu falei no outro vídeo, quando você coloca o teu custo de produção, embalagem, valor de taxa de entrega, e essa taxa de entrega ela tem que incluir, caso você tenha seu próprio veículo, a manutenção do teu veículo, o transporte no caso do combustível ou o transporte de terceiros, caso tenha necessidade de entrega feita por algum entregador. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão tendo uma margem de lucro muito pequena em relação ao custo, porque elas justamente não sabem exatamente quanto gastam. Não que elas não saibam exatamente, mas elas não colocam na ponta do lápis tudo aquilo que ela investe até chegar no seu cliente final. Então, esse cálculo, esse markup, esse índice, ele é calculado a partir de todos esses dados. O segundo ponto é o fluxo de caixa. Isso, no caso, para quem já tem um estabelecimento, é algo que eu pego no primeiro ponto. Isabel, o primeiro ponto é a organização, o primeiro ponto é o livro caixa, é o que entra de entrada e saída. Não. O primeiro ponto é quem vai mexer nisso. Quem vai cuidar, quem é responsável pelos dados inseridos no teu fluxo de caixa. É um funcionário? Como você tem treinado a tua equipe em relação a isso? Eu martelo muito em relação ao treinamento de equipe, porque hoje os empreendedores que mais têm sucesso são aqueles que têm funcionários que têm a mentalidade de dono, que tomam conta da empresa e exercem as suas funções como se realmente aquele empreendimento fosse dele. Isso gera um crescimento absurdo, porque ele não deixa passar nada. Ele tem a atenção de tapar os buracos, de olhar aquilo que muitas vezes o próprio empreendedor, o próprio dono não faz. Né? E ter esse braço direito é muito importante. E é essa pessoa que tem que cuidar do fluxo do caixa. Por quê? Qualquer valor que tenha que sair, que não estava previsto nos teus cálculos, alguma coisa que teve que comprar em cima da hora, ele não vai misturar o valor que está dentro do caixa com o valor que tem que ser investido em outra coisa ou que é para pagar uma outra coisa. Ele não vai causar aquele caos, aquela bola de neve que sempre acontece quando você não sabe controlar as transações da tua empresa. Isabelle, eu preciso fazer isso como? Separa aquilo que fica no teu estabelecimento, né, na base, no teu escritório, enfim. Tem de ter um livro caixa para controlar essas entradas e saídas daquela movimentação ali. Você precisa ter um relatório, no caso de máquinas de cartões de crédito, que muita gente não faz. Mas a minha empresa é pequena. Porque a Receita Federal não vai ver isso. Gente, não entra em questão de Receita Federal. Entra a questão de organização, de você saber quanto você paga de taxa, se isso pode ser negociável ou não com a administradora das suas máquinas de cartão de crédito e débito. E tudo isso, quando você soma no final do ano, quando você vai fazer seus cálculos periódicos, quando vai fazer o DRE, que é o segundo ponto que eu vou chegar, você consegue enxergar o nível de lucro, a tua margem de lucros, as transações que você opera dentro da tua empresa, dentro do teu estabelecimento, e consegue controlar e começar a prever determinadas reações. É aquela questão da previsão de mercado. Você consegue prever quando você vê as oscilações, quando você vê que as tuas demandas em determinados meses são maiores ou menores, quando o fluxo de entrada de cartão de crédito ou débito é maior ou menor, como você pode trabalhar isso para ter uma margem de lucro maior. Tudo isso pode ser previsto e não precisa ser aquela coisa, trabalhosa, exaustiva. Porque quando você tem o controle disso tudo, todos esses dados eles são fornecidos para a tua parte contábil de forma muito clara.
né? E você consegue ter relatórios também muito claros em relação à tua margem de lucro, aos teus custos, aquilo que você pode investir ou reinvestir na tua empresa. E entra no terceiro ponto, que é a demonstração de resultados de exercício, que é o DRE. Ela é um relatório contábil das operações que você tem feito em um determinado período, que justamente esses relatórios te entregam tudo o que você precisa para saber o que é necessário para lucrar mais, para reajustar, entendeu? Para diminuir o teu custo, porque muitas vezes no início da tua programação, você pré-estabeleceu alguns gastos, você teve algum tipo de custo, treinamento, material, que depois de um tempo ele já começou a equilibrar. Você já tem como se diz, uma margem do que você pode reduzir, o que você mantém, o que você vai tirar, o que você vai reinvestir, o que você vai mudar. E você só consegue repaginar a tua empresa quando você tem esses dados. Não dá para toda hora você querer lançar alguma coisa diferente se você nem sabe o que você está errando agora. Então você primeiro precisa estabelecer metas, né, para rever os conceitos da sua empresa, rever o teu fluxo de caixa, rever quem controla o teu caixa, se todas as informações que você precisa realmente estão sendo colocadas ali, rever o teu markup, entendeu? Porque muitas vezes o teu produto ele já está podendo te oferecer outras vertentes, outras opções de negócios, e você está ali limitado à mesma coisa porque não quer, ou tem medo, ou tem medo não só de arriscar, mas de levar um prejuízo, ou de assumir uma responsabilidade que você não vai conseguir administrar. Então todo esse controle é necessário para evitar esse tipo de situação nas crises, esse tipo de situações nas crises, entendeu? Então assim, o que vocês tiverem dificuldade em relação a isso, começa a estabelecer metas, começa a refazer esse passo inicial. Quem tá começando, ótimo, você tá ali zerado. Se você precisar de ajuda, a gente tem alguns formulários que te ajudam a ver essa questão de custo, programas de fluxo de caixa, como você pode fazer isso, como treinar um funcionário para ter a visão de dono, de empreendedor, né? E assim, é muito válido fazer isso, é muito válido você trabalhar a tua equipe para trabalhar em qualquer setor da tua empresa dessa maneira, tendo uma visão detalhista de informações que você vai precisar futuramente, tá? Então, boa sorte, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.